Olá, tudo tranquilo? Eu sou o professor Thiago Nascimento e vim falar hoje para vocês de um título que pouca gente sabe que o Joinville ostenta, que é o de Capital Catarinense do Bombeiro Voluntário. Se você também é de Joinville e não sabia dessa informação, deixa aqui nos comentários, até para que eu não fique achando que eu fui o último a saber disso. Eu só fui descobrir essa informação porque estava pesquisando essa semana para o vídeo Joinville Capital Catarinense do Voluntariado, que já é um título um pouco mais conhecido, e acabei encontrando essa lei 12.474 do ano de 2002, que entrega também esse título de capital do bombeiro voluntário para Joinville. Se por um lado essa lei é um pouco desconhecida, não podemos dizer o mesmo da corporação. Os Bombeiros Voluntários de Joinville são uma instituição extremamente conhecida e reconhecida até nacionalmente. Ele surgiu em 13 de julho de 1892 e conta hoje com cerca de 1.700 bombeiros, entre voluntários, socorristas, brigadistas, bombeiros mirins, a banda dos bombeiros, pessoal administrativo, e cerca de 90% dessas pessoas são voluntárias. Quando essa instituição surgiu, então, lá no final do século XIX, não havia nenhuma iniciativa parecida aí a nível de Brasil. Então, trata-se realmente da primeira corporação de bombeiros voluntários do Brasil. E havia uma necessidade nesse sentido porque Joinville, assim como a maioria das cidades brasileiras, havia muitas construções de madeira. Então, eram casarões, mesmo essas casas típicas alemãs, né, em estilo enxaimel, usando esses tijolinhos deitados, ainda assim tem muitas partes de madeira, né, no forro, no telhado, o próprio assoalho. Como a iluminação era feita então com velas ou com lampiões, né, com óleo de baleia, então o risco de incêndio era muito grande. Assim foi criada então essa sociedade aí de combate ao fogo, formada já na época por 37 voluntários. E o interessante é que, além de ser voluntários, né, então de não receber remuneração, era como se fosse um clube. Eles precisavam comprar o título, né, de sócio dessa corporação. E o valor era de R$1, né, para você comprar então a joia, a prenda, como era chamada. Então nem todas as pessoas teriam condições, visto que o salário normal assim, de um trabalhador era algo em torno de R$30 mil. Então você, para juntar R$1, tu teria de trabalhar 2 ou 3 anos ali, né, para conseguir este valor. Então esses primeiros voluntários eram quase que todos eles integrantes aí da elite joinvilense. No início o equipamento desses bombeiros era um balde de lona e uma machadinha. E a primeira bomba manual ela só vai ser importada da Alemanha em 1893. Vai ser construída uma casinha praticamente no centro ali da colônia, onde hoje é a Rua Comandante Eugênio Lepper, para armazenar então esses equipamentos aí dos bombeiros. E foi apenas em 1895 que a corporação conseguiu então a sua oficialização junto às autoridades do estado, e também é nesse ano que ocorre, em 11 de fevereiro, o primeiro incêndio, né? Então o batismo de fogo da corporação veio em 11 de fevereiro de 1895. Em 23 de fevereiro de 1913 vai ser inaugurada a primeira sede da corporação, estrategicamente localizada numa área central da cidade. Diferente de hoje, quando você pode pegar o telefone e chamar os bombeiros aí pelo 93 em qualquer lugar da cidade, na época as pessoas precisavam então se deslocar até a sede para chamar os bombeiros. E os próprios bombeiros não ficavam ali. Então, por se tratar de voluntários, né, cada um tinha os seus trabalhos, as suas lojas, as suas empresas, e aí precisavam então ser chamados. Então é construída uma torre nessa sede, é instalado um sino. Sempre que havia então alguma ocorrência, o sino era tocado e os bombeiros então vinham até a sede, pegavam o seu equipamento e dali se dirigiam então para o local do incêndio. E na própria torre também ficava um vigia, né, então observando, né, todos os cantos da cidade para ver se havia alguma fumaça, né, algum foco de incêndio, né, e assim chamar os voluntários. Então a torre era um elemento muito importante aí dentro da estrutura do Corpo de Bombeiros. Tanto que em 1956, quando é inaugurada a nova sede, é construída uma torre de 21 metros que se mantém durante muitos anos como o edifício mais alto da cidade. O deslocamento então era feito através das carroças que levavam o equipamento, os barris com água, a bomba de extinção dos incêndios, e os demais bombeiros então iam com suas bicicletas enfileiradinhos, né, com seus baldes de lona, suas machadinhas, até o local do sinistro. Então dá para se ter uma noção aí do tempo de resposta da época. Foi apenas em 1926 que foi adquirido o primeiro caminhão para a corporação. Todos os detalhes desses primeiros anos da corporação você pode encontrar no livro de atas históricas,
que pega esse período de 1892 até 1933. São mais de 500 páginas com muita informação aí sobre o Corpo de Bombeiros. E você pode baixar esse livro através de um link que eu vou deixar aqui na descrição. E para fecharmos o vídeo, eu vou deixar mais algumas datas e alguns fatos importantes aqui dessa segunda metade da história do Corpo de Bombeiros. Em 1982, a cidade havia crescido e se espalhado bastante, então os bombeiros criam o conceito das unidades descentralizadas. Então surgem ali a unidade da Zona Norte, da Zona Industrial e também do Pirabeiraba. Em 1984 surge um projeto que existe até hoje, que é o Bombeiro Mirim, para tentar inserir então as crianças, principalmente os filhos dos bombeiros, já dentro dessa cultura do bombeiro desde pequeno. Em 1987, a Associação Comercial e Industrial de Joinville assume a administração e a responsabilidade pela manutenção da corporação. Uma medida extremamente benéfica que ainda hoje rende frutos aí na aquisição de equipamentos, de melhorias, de novos veículos. O empresariado joinvilense sempre ao lado da corporação. No ano de 1997 foi inaugurado o Museu do Corpo de Bombeiros, que tem hoje cerca de 3.000 peças, entre veículos, equipamentos utilizados, muitos documentos e fotos também dessa história centenária da corporação. O museu funciona então junto à antiga sede. Ele funciona de terça a domingo, das 9 às 5h30, e a entrada é gratuita. Em 2013 é inaugurado então um moderno centro de treinamentos aí para os bombeiros. Em 2017 ocorre a inauguração então da terceira sede do Corpo de Bombeiros, que também vai ser construída aí com o apoio da classe empresarial e de toda a comunidade. Não é à toa que Joinville é a capital catarinense do voluntariado. Essa integração entre a comunidade e as instituições voluntárias vem de longa data. E se você deseja fazer parte da corporação, ou se você quer colaborar de alguma forma, vou deixar um link aqui na descrição mostrando então as formas que você pode fazer isso. Se você não tem a vocação para ser um bombeiro voluntário, um socorrista, você pode fazer como cerca de 30.000 joinvilenses fazem todos os meses e autorizar o débito na sua fatura de energia elétrica, de pequenos valores, pequenas quantias que são destinadas à manutenção do Corpo de Bombeiros. São atitudes como essas que fazem com que Joinville ostente o título então de capital catarinense do voluntariado, que é uma história que eu vou contar para vocês então no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima!